Vamos lá, a nossa vida do dia a dia. E quando eu digo vida do dia a dia, eu já conecto ao tema que é objeto da nossa preocupação de hoje. Porque ele não é um fenômeno isolado. O que talvez tenha ocorrido com o correr do tempo é que nós tenhamos naturalizado a figura do assédio processual a um tal ponto que nós temos dificuldade, às vezes, em identificá-lo. Preparei aqui e vou disponibilizar posteriormente, de modo que eu pediria que não houvesse o prejuízo de querer anotar. Isso vai ficar à disposição de todos. Eu pretendo colocar ou na página do Facebook ou na ordem. Não há necessidade da gente tentar colher com rapidez aquilo que está escrito. Mas procurar identificar o que é o assédio. O Heitor já fez melhor que eu, com muita precisão. A figura do assédio tem algumas características importantes para a sua configuração. Em primeiro lugar, a palavra assédio é uma palavra da moda, né? Há inúmeras novas qualificações de assédio, e com origem em uma miríade de línguas, todas elas agora identificando problemas jurídicos em relação ao assédio. Um breve parêntese talvez valha a pena para a gente se situar. Na Folha de sábado, o diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a EDESP, a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vieira Vilhena, faz um alerta bastante interessante e significativo. Ele pergunta o que tem em comum a guerra, se é que assim se pode chamar, o que sucede hoje na faixa de Gaza, com a Copa do Mundo, as futuras Olimpíadas, o desaparecimento de um avião da Malaysia Air no Pacífico Sul, com a oscilação da Bolsa de Valores, segundo a perspectiva eleitoral no Brasil. O que esses eventos todos têm em comum? Em comum a circunstância de serem fenômenos conectados pelo direito. Direito hoje não é mais uma antiga escrivaninha com gavetinhas estanques. Direito do trabalho, direito tributário. Direito não é sequer um fenômeno exclusivamente nacional. O direito tende a ser cada vez mais permeado pela intrusão de outras matérias, o que demanda dos profissionais que atuam com direito uma nova condição. Uma condição que afasta, de modo definitivo, aquele conceito que eu sempre achei muito ruim de operador jurídico. Há o operador e há o cirurgião jurídico, né, que é mais grave. O conceito novo que se propugna é pela condição de arquiteto jurídico. E o que é o arquiteto jurídico? É aquele que trabalha com o direito sem se conformar pura e simplesmente com o direito, e com o reconhecimento de que
dentro do direito há uma enorme margem de liberdade de criação e atuação. De atuação que não é circunscrita àquelas categorias já pré-existentes. A partir do momento em que nós começamos a trabalhar menos com regras e mais com valores, a condição de operador jurídico cede espaço à futura condição de arquiteto jurídico. Porque nós podemos, por meio da difusão de valores, efetivamente criar novas circunstâncias desafiadoras daqueles que trabalham com o poder de decidir, entre os quais, obviamente, os juízes. Todos nós aqui temos conhecimento de casos que nos tomam décadas de esforço. Quem aqui não viu um precatório da década de 80, ainda em busca de pagamento? Quem não viu aqui processos do último milênio ainda em curso, com a tentativa de conclusão? Ou seja, há uma enorme margem de possibilidade de apostas em que um processo não se conclua. Essas apostas acabam permitindo comportamentos processuais muito torpes, muito ruins. E processo, que vem do latim procedere, caminhar para frente, algo que visa um objetivo, uma conclusão, pode se converter claramente num círculo vicioso em busca da morte dos seus partícipes. Isso tem incentivado, muitas vezes, condutas que são as mais réprobas possíveis, as mais inaceitáveis. Acontece que o direito do operador jurídico é um direito que pressupõe categorias previamente definidas por lei. Nós trabalhamos com a ideia, no âmbito do direito penal, do tipo penal. Ou seja, nullum crime, nulla pena sine lege prévia. Aquela ideia que nos foi incutida na cabeça de que não há possibilidade de punição se não houver uma lei que expressamente tipifique aquela conduta como ilícita, como reprovável, como punível. E isso dá margem para a criatividade da má-fé, para a criatividade da resistência injustificada ao andamento do processo. E talvez, a partir dessa constatação, a figura do assédio processual possa ter uma utilidade muito superior àquela que se empresta às suas primas processuais, que são as figuras da litigância de má-fé e do atentado à dignidade da justiça. Para que nós possamos visualizar bem essa distinção, eu preparei um quadro que vou apresentar na sequência, que estabelece uma tentativa, uma proposta das distinções claramente apresentadas em colunas. Mas assédio processual tem elementos objetivos e um elemento subjetivo, claro. Quais são os elementos objetivos? Procrastinação por uma das partes, no andamento de um processo, em qualquer de suas fases, negando-se a cumprir decisões judiciais, e aqui que é interessante, amparando-se ou não em norma processual, para interpor recursos, agravos, embargos, requerimentos de provas, petições, todos despropositados. E um proceder de modo temerário, tudo com, e aí o elemento subjetivo, o propósito de criar um óbice, um obstáculo à entrega da prestação jurisdicional à parte contrária. Então,
A soma desses elementos, o objetivo, que é a oposição de óbices, e o mais interessante é que esses óbices podem ser lícitos, previstos em lei ou não. Os não previstos em lei, obviamente, se apresentam de um modo mais claro, mas há aqueles que são previstos em lei e que tendem a obscurecer, a tornar difícil a visualização dessa figura. Primeira conclusão interessante a partir desse conceito. No assédio processual, a figura do assediador demanda o concurso do Poder Judiciário para a concretização do assédio. Ou seja, o assédio processual não é um ato de alguém isoladamente. Ele precisa contar com o concurso ativo ou passivo, pode se dar por ação do Poder Judiciário, ou no mais das vezes, pela mera omissão, a supressão da atuação firme no sentido de dar celeridade ao processo, mas não existe a figura do assédio processual, na minha opinião, sem o concurso do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário é necessariamente corresponsável na medida em que não coíba essa tentativa ou esse fenômeno. E o mais importante também é observar que a garantia que nós temos de um comportamento lícito não basta para afastar a figura do assédio processual. Ou seja, a aparência de licitude das condutas processuais não é bastante, não é suficiente para dizer que há licitude nessas condutas. Um exemplo claro disso é a oferta ou a interposição de um recurso contra uma sentença capaz de convencer o próprio recorrente. Ou seja, diante de uma sentença que aclara e deixa absolutamente indene de dúvida que a parte não tem razão, a parte convencida de que não tem razão se vale do direito processual de recorrer com o único propósito de impedir que a prestação jurisdicional se conclua em favor da parte contrária. Ela exerceu um direito. Figura jurídica bastante garantida. Exercício regular de direito nunca é ameaça, não é ilícito. Não é? Não era. Desde 2002, nós trabalhamos no Código Civil com um dispositivo, que é o artigo 187, que faz de todo e qualquer negócio jurídico algo sujeito a um crivo de subjetividade. O que é o artigo 187? O que ele diz? Ele considera ilícito o exercício abusivo de um direito. E a partir da inserção desse conceito de exercício abusivo de direito, nós estamos desafiados a identificar o que é abuso. E lei nenhuma ousa tipificar o abuso de direito e colocá-lo numa caixinha estanque, numa definição precisa, porque o abuso de direito passa necessariamente por um conceito subjetivo do que seja abusivo, ou utilização abusiva do recurso. E aí reside, talvez, a grande vantagem e também a desvantagem da figura do assédio processual. Por que é a grande vantagem? Porque é uma figura que não exige enquadramento em tipificação estanque. Ela não exige que nós busquemos
o fato típico como a litigância de má-fé, que tem os itens do artigo 17 do Código de Processo Civil absolutamente definidos. A figura do assédio processual passa por uma avaliação subjetiva de quem lê a conduta da parte. E ela se centra no conceito de abuso de direito e, portanto, num ilícito de difícil absorção. Existe aí a contraposição de inúmeros valores. Valores constitucionais importantíssimos, garantias constitucionais, mas que sempre suscitaram em mim profunda dúvida. O direito à jurisdição justa e célere, a garantia de que o processo tenha duração razoável, no inciso 78 do artigo 5º, e os direitos processuais, direito a recorrer, duplo grau de jurisdição, devido ao processo legal, muitas vezes ele se contrapõe. Mas eu não me conformo que nós tenhamos, por exemplo, a garantia da ação, garantia constitucional do direito de ação, que é condicionada e sujeita a um decurso de um prazo que nos faz decair a pretensão. A prescrição trabalhista, por exemplo, é de 2 anos. E o decurso desse prazo, a partir do momento em que se rescinde um contrato de trabalho, faz com que o Estado exija do demandante, do trabalhador, a iniciativa de que, dentro daqueles 2 anos, ele organize e proponha a sua ação. Mas depois que a gente entra com a ação, não há prazo para que o Estado nos responda. Isso faz com que a garantia da duração razoável do processo seja algo absolutamente fluido e sem objetividade. Nós não sabemos o que significa de fato duração razoável do processo. Agora eu pergunto, é razoável que um processo demore mais tempo do que aquele tempo que o Estado cobra da parte a iniciativa sob pena do perdimento do direito de ação? Não me parece razoável. Se o cidadão tem 2 anos para entrar com a ação, não me parece razoável que o Estado tenha mais do que 2 anos para dar cabo daquela ação. É inconcebível que as ações tenham o tempo que têm. Agora, seria fácil se a gente tivesse no campo do teatro grego e colocar isso no quadro do drama, em que tem um mocinho de um lado, o bandido de outro, o bem contra o mal, tudo muito bem definido. O problema do judiciário trabalhista é que ele se afeiçoa muito mais à figura da tragédia, onde todos têm razão e não a têm ao mesmo tempo, do que a figura do drama, em que a gente vê o mocinho e o bandido, o bem e o mal, muito bem identificados. Como fazer com que um processo tenha duração razoável, respeitando os direitos processuais das partes, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e os meios e recursos inerentes à ampla defesa, controlando o abuso dessas condutas pelo assédio processual. A gente reconhece essa figura incidentalmente nos próprios autos e pune, ou nós temos que formular uma acusação com defesa específica num processo incidental, paralelo, incidental ou paralelo.
Essa é uma das primeiras dúvidas que assaltam as pessoas que tratam dessa matéria. E o grande problema é que isso pode gerar um círculo vicioso em que, ao assédio processual, suceda a ação de identificação do assédio processual, contestada, defendida e tramitada mediante novo assédio processual. Ou seja, nós encontramos o moto contínuo da maldade. E, por outro lado, pode um juiz, identificando o assédio processual, punir desde logo a parte, pela mera identificação do juiz, sem que ele tenha direito de defesa, sem que ele diga quais foram as razões pelas quais ele foi induzido ou foi levado à crença de que a utilização daquele meio processual era de boa fé? Há aí uma miríade de possibilidades. E um problema. O assédio sexual, o assédio moral, eles se configuram dentro de uma relação material. O assédio processual, ele é necessariamente incidental a um processo. De modo que é muito mais simples para a gente conceber a ideia de uma ação para identificação e sancionamento, com indenização, do assédio moral e do assédio sexual, do que uma ação que visa tornar o processo um moto contínuo. Mas não há diferença ontológica nos direitos que decorrem da identificação de um assédio moral ou de um assédio sexual e do assédio processual. Eles precisam ser punidos e sancionados pela mesma via, e aqui eu já respondo à primeira pergunta. Os juízes adorariam, e alguns deles já o fizeram, identificar o assédio processual num processo e estabelecer a punição ali mesmo, sem que haja formalização da acusação, direito de defesa e contraditório. Mas o que eu quero sustentar é que essa figura existe, ela é punível, há o ilícito a partir da identificação da figura do abuso de direito, mas isso não prescinde de uma perquirição correta, responsável, feita em processo próprio e não algo que se possa declarar incidentalmente ao processo em que houve o assédio processual sem o exercício de direito de defesa. Como é que se configura o assédio? Em primeiro lugar, não tem fato típico definido por lei, parte da noção de abuso de direito, que é veiculada no Código Civil, e pressupõe, como todo assédio, reiteração de medidas abusivas. Em linguagem futebolística, não basta o cartão amarelo. É preciso o cartão vermelho. Com uma única ação de tal gravidade que autorize, como, por exemplo, postular uma carta rogatória para a oitiva de uma testemunha inexistente em Vladivostok. Outro dia, eu num caso pessoal, tive o prazer de ver um colega indicar como testemunha uma pessoa residente em Haifa, ali num lugar tranquilo agora, na faixa de Gaza. E no Brasil não tem acordo internacional de cooperação judiciária, e fiquei mais feliz quando eu soube que essa pessoa que foi para Haifa saiu do Brasil em 1965. Essa é uma única conduta claramente abusiva
de um exercício de direito. Eu vi testemunha. Mas com o óbvio, é um exemplo ápice que eu chamaria, é um óbvio propósito de se valer de um direito a tal ponto abusivamente que obstaria o regular andamento do processo. Isso é assédio processual que dispensa a reiteração, como no caso mais comum da figura dos assédios. Mas o normal é que nós tenhamos que perquirir a reiteração de medidas. Um único ato procrastinatório configura um ato procrastinatório, não um assédio processual. Nós precisamos saber distinguir o que é uma coleção de maldades de uma maldade unicamente administrada. Isso é como vacina Sabin. Tem que ter várias doses. Uma única dose fica no campo da maldade consentida. Várias doses ultrapassam o limite do razoável, que é o que se busca identificar na figura do assédio. Litigância de má-fé. Essa está tipificada. O artigo 17 tem um rol de condutas consideradas litigância de má-fé. Não existe a possibilidade da criação de outra figura, embora sejam bastante largas, bastante amplas, mas elas não invocam a ideia de abuso do direito. Elas partem da noção de abuso de direito. Ou seja, o abuso de direito é o ponto de partida, mas não é o ponto de chegada da conclusão de que houve litigância de má-fé. Ao contrário do assédio. E o ato atentatório à dignidade da justiça também tem fatos tipificados no artigo 600 do Código de Processo Civil, e ele se dá exclusivamente numa outra fase. Em que momento que se dá o assédio processual? Qualquer momento. Ele só não é instantâneo, mas ele se dá ao longo do processo em qualquer das suas fases. E a litigância de má-fé? Qualquer momento pode se materializar num único gesto, desde que enquadrável num daqueles fatos típicos do artigo 17. E o ato atentatório à dignidade da justiça? Somente, exclusivamente, na execução. E por que a dignidade é da justiça? De acordo com o interesse tutelado nessas três figuras. O que se tutela com a figura do assédio processual? É um interesse privado. E aí é interessante. Não é um interesse público que é tutelado pela figura do assédio processual. O assédio processual, ele tem o processo, não como vítima, mas como meio. A vítima é a pessoa. O dano processual tem como objetivo fazer com que ele incida sobre alguém no assédio processual. Então, ele é um fenômeno que faz nascer um direito a uma indenização, como um direito pessoal, privado, decorrente de um dano processual, uma espécie do gênero dano moral. E a litigância de má-fé? Esse é um instituto de ordem pública que visa tutelar o processo. Aqui, a norma incide sobre um outro bem jurídico que se tutela. A litigância de má-fé visa assegurar ou sancionar atos que atentam contra a fluidez do processo. Por isso, há uma diferença clara entre assédio processual e litigância de má-fé a partir do interesse que se tutela. No assédio processual, interesse privado da parte vítima desse comportamento. Na litigância de má-fé, o interesse aqui é de ordem pública.
Interessa à sociedade a que todos os litigantes atuem de boa fé. E no ato atentatório à dignidade da justiça? Como isso se dá? Só na fase em que já há a constituição de um crédito reconhecido pelo Estado, e aqui é o momento em que o Estado atua no exercício da sua força, da sua violência legitimada, ele, na qualidade de titular do monopólio da violência, executa. Aqui, o interesse público é ainda maior, porque além de tutelar o processo, ele tutela a força do comando estatal. Por isso que o nome do Instituto é Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, e não da pessoa. É o judiciário que se preserva por meio dessa instituição. Quanto ao objetivo, o assédio visa a figura do assédio, ou a proteção contra o assédio, tutela a dignidade da vítima, dignidade da pessoa humana da vítima do assédio. A litigância de má-fé visa tutelar a fluidez do processo e o ato atentatório a respeitabilidade da jurisdição, do poder judiciário ou, em síntese, do próprio Estado. Qual é a natureza dessa consequência do assédio? O que se deseja? Uma indenização. Natureza jurídica indenizatória, não tarifada, tem um caráter reparatório, mas também de sanção pedagógica e punitiva, e aqui eu estou inserindo aquele conceito da punitive damage, conceito norte-americano, quer dizer, não basta aqui aferir qual é o prejuízo real das pessoas com o tempo perdido. É preciso sancionar quem, de má fé, abusou do seu direito. A ser apurada aonde? Nos próprios autos. E qual que é a tese? O juiz deve declarar nos próprios autos que ele entendeu configurada a hipótese do assédio processual. Agora, o estabelecimento do valor, do quantum, pressupõe um novo processo com direito de defesa. A figura do assédio processual surge da análise dos autos. A condenação não. A condenação pressupõe o regular exercício de direito. Na litigância de má-fé, a indenização é tarifada pela lei com caráter reparatório. A lei diz que na litigância de má-fé o juiz pode fixar em até 20% a punição e pode outorgar ainda honorários advocatícios em favor da vítima. Enquanto no assédio processual o valor vai ser posteriormente arbitrado, na litigância de má-fé o valor é tarifado e tem máximos definidos na lei, e que se proporcionalizam em relação ao valor da ação em que essa litigância incide. No assédio processual não há essa proporcionalidade. A indenização pelo assédio processual pode eventualmente ser superior ao valor da ação em que ele ocorreu, ao contrário da figura da litigância de má-fé. E no ato atentatório à dignidade da justiça, o que nós temos é sanção pela resistência ao comando judicial. Punição pura e simples, essa sim aplicada nos próprios autos pela identificação da figura do fato típico. Quem é autor do assédio? Só uma das partes pode ser a assediadora, mas pressupõe o concurso do Poder Judiciário, ou pela impossibilidade, ou pela sua impotência, ou pela sua negligência, mas uma atuação com o concurso da culpa do Judiciário para atribuir a celeridade ao processo. Na litigância de má-fé, todo mundo pode ser apenado. Houve uma modificação do artigo 14 e eu
sustento que as penas da litigância de má-fé podem ser aplicadas até aos juízes, aos peritos, aos auxiliares da justiça. Não é uma pena que pressuponha a participação como parte. Pouca gente atenta para essa modificação do artigo 14 do Código de Processo Civil, que tinha por objetivo alcançar os advogados. Dizia, primeiro, a parte que, e aí incidisse naquilo, todos os tipos da litigância de má-fé. Com alteração, o artigo 14 visa alcançar todo aquele que... Ou seja, é incrível, mas a figura da litigância de má-fé, em tese, pode alcançar quem não é litigante. Quem é órgão auxiliar da justiça, quem é órgão da própria justiça, quem é testemunha e quem é patrono dos litigantes. E o ato atentatório da justiça, somente é o executado que pode praticá-lo. Há inúmeras decorrências dessa figura processual. A primeira vez que eu vi aplicada nos próprios autos, num processo contra um banco, e o banco, numa belíssima sentença da juíza Milene Rodrigues, acho, Milene Rodrigues, titular da 63ª Vara do Trabalho, reconhece incidentalmente e pune nos próprios autos, e aí a minha única divergência com ela é um banco pela prática reiterada de medidas que visavam obstar o recebimento daquele valor. O mais difícil é que, se nós formos levar a ferro e fogo, todo processo é passível dessa figura. Porque o limite entre o uso e o abuso da defesa é um limite muito variável. É um limite muito tênue e muito difícil de ser pré-estabelecido, pré-fixado. E, portanto, tipificado em lei. O que me parece razoável é que nós possamos nos valer do Instituto com parcimônia, com moderação, cuidado. Porque se nós formos punir todo e qualquer pequenino abuso de direito, nós não teremos mais possibilidade de sanear um judiciário que já está absolutamente inviável pelo volume de processo. Essa é uma figura que deve ser reservada para casos que fogem à curva da normalidade. Casos em que o abuso seja de tal nitidez, tão inequívoco, em que não comporte outra figura a não ser a do assédio processual. Ou seja, a tese que eu gostaria de lançar é de que o assédio processual deve ser uma medida supletiva das sanções já existentes e já previstas em lei. Se nós temos a litigância de má-fé, que pode ser decretada incidentalmente nos próprios autos, sem prejuízo, como uma sanção pela figura de um fato típico, é muito mais fácil identificar o fato típico já existente do que nós tentarmos, por uma questão de modismo, ou porque é bacana chamar algo de assédio, invocar uma nova figura como uma válvula de escape para a gente sancionar quem atua mal num processo. Se nós temos na execução a figura do ato atentatório à dignidade da justiça, é muito mais fácil encontrar esse enquadramento do que a gente partir para a figura do assédio processual. O assédio processual deve ser reservado para aquelas hipóteses em que a gente não consegue configurar o fato típico da litigância de má-fé ou do atentado
à dignidade da justiça. E uma vez que nós concluamos pela existência dessa figura, nós não devemos convertê-la num instrumento de sanção imediata e impensada. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. O tempo de revanchismo judicial que se estabelece mais recentemente no Brasil é algo que eu chamaria de desajuste natural em decorrência da jurisdição por valores. Nós estamos saindo do paradigma da regra, já há alguns anos, e indo para o paradigma dos princípios. E isso tem gerado uma notável diferença de conceitos, porque os princípios são decorrentes do sentir das pessoas. E para aqueles que consideram o princípio da dignidade da pessoa humana como um princípio irradiador de efeitos e de alcance em todos os campos dos fenômenos jurídicos, a liberdade que se estabelece para o julgador é muito mais ampla do que aquele que está adstrito ao conteúdo da norma. Então, o que a gente tem visto é que isso proporciona um arco, um feixe de opções ideológicas que fazem com que o judiciário tenha uma miríade de decisões absolutamente contraditórias. Morrer nunca é bom. Morrer em decorrência de um acidente de trabalho hoje pode gerar um efeito de condenações que variam, e essa é uma pesquisa interessantíssima de se fazer, variam entre R$800, eu já vi uma decisão judicial com uma belíssima dedução de direito, realmente um vilipêndio, fixação da condenação, R$800, até a fixação de um dano moral de 53 milhões de reais. O que é isso? A ausência de parâmetro legal. Eu estou defendendo tarifação? Não estou defendendo tarifação. O que eu defendo é que a sociedade debata o seu conceito coletivo de abuso. E isso só se dá por depuração. A gente tem que filtrar, peneirar. É um conceito físico até. Depuração, decantação da ideia do que seja uma vida. Decantação da ideia do que seja uma condenação razoável para esses abusos de direito que acontecem tão frequentemente. Falar em abuso, abusei do tempo de todos, me desculpem, muito obrigado.